Eu sou a Nicole Oliveira, eu sou a roteirista do Sobrado, e a ideia surgiu da seguinte maneira: a gente, na verdade, é um grupo de teatro, o Renato faz parte, ele é cineasta, mas é um grupo que a gente trabalha com várias linguagens, e a gente queria fazer um trabalho que a gente ainda não sabia se ia ser um filme ou não, cujo tema fosse um pouco as pessoas que sobram, a ideia de sobra, de tanto como um desencaixe no mundo, assim, como num plano ficcional, por exemplo, o mundo inteiro acaba e essas pessoas ficam. Então, o ponto de partida foi meio esse, né? Mas aí a coisa desenrolou para um pouco outro lugar, e aí um pouco assim, explicando o que é a sinopse do filme. A história fala de 4 mulheres que vivem numa casa. A gente não entende bem a relação entre elas, mas a gente percebe que elas estão meio atrasadas com relação à atualidade, então talvez elas não saiam dessa casa, não tenham contato com o mundo externo. Tem uma coisa importante, que é todas têm uma cicatriz, e isso indica de modo bem concreto que elas passaram por alguma violência, que também a gente não sabe qual é, até que alguma coisa invade essa casa e elas percebem que essa coisa, esse ser, essa pessoa, está tomando cômodos da casa. Tipo, elas tentam abrir uma porta, a porta não abre, e aí se cria uma ameaça real nesse universo que estava meio estabilizado, né? Eu sou o Renato, sou o diretor do filme Sobrado. E o Sobrado aconteceu num contexto um pouco diferente do que os outros filmes que a gente faz e que costumam ser feitos acontecem, que foi de uma maneira um pouco mais colaborativa. A gente vem do PH2, que é um grupo de teatro, que apesar de ser um grupo de teatro, é um grupo que sempre flertou com outras linguagens e que sempre teve na sua composição pessoas de várias áreas, então sempre teve alguém da música, da dança, das artes plásticas, do cinema. E a gente tentou usar o mesmo processo que a gente usa para a criação das peças para criar um filme e ver o que acontecia, assim. No início do processo, que é quando os temas estão sendo levantados, as ideias e tal, todo mundo trabalha junto fazendo meio a mesma coisa. E aí tem um segundo momento em que as funções são assumidas, digamos assim. No teatro isso é muito comum, no teatro aqui de São Paulo hoje, e no cinema nem tanto. Então eu não cheguei com o roteiro pronto, né? E o Renato também não veio com a ideia dele de direção completa, e as atrizes foram lá executar o que a gente tinha planejado. Não foi assim, né? A gente criou de uma maneira em que todos, em determinado momento, todos eram criadores da ideia mesmo, para depois eu escrever o roteiro. E mesmo a minha escrita foi muita parceria com o Renato, né? Queria dirigir. Uma escrita que não foi nem um pouco isolada do restante do grupo e das atrizes e do diretor, né? Acho que é importante dizer que é um trabalho muito na base da parceria, assim. Mesmo quando chegaram as pessoas mais do cinema, que eram pessoas amigas da faculdade, que estudaram comigo, para a parte de filmagem mesmo, tinha uma ideia de criar essas parcerias, esses laços e tentar fazer que, de alguma maneira, essas pessoas fizessem parte do processo criativo de qualquer maneira, assim.